Irmãos internautas, receba a paz do Senhor Jesus, do seu irmão pastor Milton de Almeida. E hoje estamos aqui numa live muito especial, contando aqui com a participação muito especial também da nossa irmã Priscila Mendes, doutora Priscila, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Milton, a paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham em casa. É um prazer podermos agora falar sobre um tema tão importante. Não, esse tema, olha, eu convido vocês agora nas redes sociais, YouTube, Facebook, guarda esse tempo agora, porque é um assunto muito importante. Talvez isso pode estar afetando aí de um modo geral aí na sua vida ou na sua casa, ou você conhece alguém que está passando por este momento, que é o mês amarelo. Mas o que é o setembro amarelo? O que isso quer dizer, doutora Priscila? Extremamente importante essa pergunta, porque tanto a Sociedade Brasileira de Psiquiatria quanto o Conselho Federal de Medicina viram nos últimos anos um aumento do número de comportamento suicida. Então, eles criaram uma campanha de conscientização, exatamente com o objetivo da gente educar o público, ter acesso à informação, ao conhecimento, para que a gente diminua o preconceito e o estigma em relação a essa dificuldade. Então, estamos aí tocando nesse assunto que é levar as pessoas a se conscientizar que suicídio tem tratamento, tem condições de dar a volta por cima. Então, nós vamos falar hoje na área da psicologia, que é uma área profissional da doutora Priscila. E eu, como pastor, também nós vamos tocar muito nesse tema sobre a vida espiritual, porque isso ela entrelaça, doutora, de uma forma tão importante que leva as pessoas a refletir. E vamos tocar nesse assunto no decorrer dessa live de uma horinha. Exatamente, e até no último Conexão Mesa, pastor, nós não tivemos a transmissão, foram para os nossos pastores da igreja, mas a importância a gente percebeu de falar sobre saúde mental. Então, a importância da igreja, né, abrir esse espaço para essa discussão, para esse conhecimento, para levar essa informação ao público, porque a gente vê muitos membros, não só membros, mas pessoas, familiares, sofrendo em relação a isso. Não tem como a gente fechar os olhos para a realidade. Estamos numa época, numa situação, na área tecnológica, as redes sociais, é o bate-papo, é tanta coisa envolvendo. E também estamos aí praticamente... Eu não sei, doutora Priscila, se eu posso dizer, se estamos saindo de uma pandemia ou nós estamos ainda numa pandemia? Acredito que a gente ainda tenha muito chão para conseguir, de fato, vencer todas as dificuldades que essa pandemia nos trouxe. Praticamente são as sequelas que ela deixou, e isso vai ficar cravado na vida de muita gente. São pessoas que perderam um membro da família, são jovens que, infelizmente, estão sem rumo, sem saber o que fazer. Então, hoje, à luz da palavra de Deus e também na área profissional, também da parte da psicologia, a gente vai falar um pouquinho a este respeito. Então, a igreja, Deus e Amor, a igreja em si, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Temos que lutar e ajudar as pessoas, tanto que estão passando por essa situação, momentos difíceis. Então, a gente vai ver algumas causas que levam a pessoa a desejar, ao tentar o suicídio. Doutora Priscila, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, eu tenho certeza que você tem a resposta na ponta da língua, porque faz parte do seu dia a dia. Isso eu tenho certeza. A pessoa, ela consegue concretizar o suicídio da noite para o dia ou não? Não, exatamente. Justamente muitas situações existe um plano de ação. Nós tivemos agora recente na mídia o caso de um adolescente TikToker que acabou vindo a cometer o suicídio. Ele é filho até de a mãe dele famosa. E aí, naquele momento, o que acontece? É uma dúvida em relação às pessoas. Será que realmente está simplesmente relacionado a um comportamento impulsivo? Existe um plano de ação? Infelizmente, o que a gente percebe é que, às vezes, o paciente ele não fala sobre a ideação dele, mas alterações no comportamento já são, de fato, visíveis e a gente já pode entrar com um auxílio. Então, são pessoas marcadas ali naquele momento por sentimentos de desesperança, de desamparo e que, de fato, eles não conseguem encontrar recursos psicológicos para conseguir entender que existe outra saída. Isso pode ser um mal hereditário ou não? Se o avô ou o pai se suicidou, o filho pode passar por isso também ou não? Muito boa essa pergunta. O suicídio ele é um comportamento. Então, enquanto comportamento, a gente não herda comportamento. Mas, olha só que interessante, as pesquisas nos mostram que 96% da pessoa que vai desenvolver uma ideação suicida está relacionada aos transtornos mentais. Então, a gente tem
o comportamento suicida como um sintoma, a ideação como um sintoma de um transtorno mórbido, pré-mórbido, de um transtorno anterior. E aí, aqui, pastor, eu acho extremamente importante o espaço da igreja para a gente começar a falar sobre os transtornos mentais. Porque, geralmente, quando a gente usa esse termo transtorno mental, as pessoas já começam com uma série de preconceitos e de julgamentos. E isso dificulta buscar auxílio profissional especializado. Quando a gente escuta esse termo transtorno, exatamente as pessoas ficam assim, mas eu não, ou muitos entendem como fraqueza, ou às vezes também recebem, aquela pessoa é fraca, não consegue lidar com as suas emoções. Mas, irmãos, entendam que o termo transtorno, ele significa que aquela dificuldade gera prejuízo em outras áreas da sua vida. Então, quando a gente diz transtorno mental, significa aqui que aquela dificuldade no teu funcionamento mental, em regular as tuas emoções, em fazer o controle do teu comportamento, gera um prejuízo em outras áreas ali da sua vida, como as relações sociais, o seu desempenho no trabalho, enfim. Então, o prejuízo ele é global. É preocupante, doutora, porque na OMS a gente fez aí tem uma pesquisa do número de mortes somente no Brasil. Ultrapassa dos 12 mil, não é? E no mundo, próximo a 1 milhão. Uau! É gravíssimo. A situação é de deixar a gente aqui, olha, perplexo. Então, eu tenho certeza que esta live está sendo de uma utilidade fora de série às pessoas que estão passando por esse momento. Porque, geralmente, pessoas que talvez passando por esse transtorno de repente, ou pessoas que estão endividadas, pessoas que não têm uma saída, crianças que sofreram bullying lá no colégio, isso pode desencadear futuramente um desejo de suicídio ou não, doutora? A gente não faz essa relação de causalidade, mas pode existir uma correlação. O que isso significa? A situação que eu não tenho recursos, talvez psicológicos, emocionais, para lidar, podem sim desencadear num transtorno mental. O que é interessante falar é que dentro desses 96% dos transtornos mentais que tem como sintoma a ideação suicida, o primeiro deles é o transtorno depressivo, seguido do transtorno bipolar e também do uso de álcool e outras substâncias. Eu tenho uma perguntinha aqui, doutora, olha, qual a probabilidade de a pessoa conseguir tentar ou alimentar o suicídio, se ele for Isso não tem nada a ver de um introvertido com extrovertido ou não? Uma pessoa tímida ou não? Não, nenhuma relação. Porque a causa dos transtornos mentais ela é multifatorial. Então, assim, a gente tem uma condição hereditária, genética, obviamente envolvida, características da personalidade, experiências da vida daquela pessoa. Então, para cada um, vai ser uma equação. Então, a gente não tem essa receita de bolo. Então, por que aconteceu isso? Com ele vai ser assim. Porque, infelizmente, hoje, na maioria da sociedade, tanto dentro da igreja como fora, a pessoa se associa muito isto. Não, a pessoa tentou suicídio porque aconteceu isso, porque ele é tímido, ou aquela coisa toda. E vocês estão sendo esclarecidos hoje que não tem nada a ver com isso. De repente, a pessoa, ela vai desencadear isto se ela começar a alimentar, infelizmente, como você nos disse, não é da noite para o dia. A pessoa vai... É um planejamento, é alimentando aqueles pensamentos, aqueles desejos de frustração, de abandono. De repente, tudo isso ajuda, vai acumulando e vai somando, não é? Exatamente. É por isso que uma grande questão que faz com que as pessoas não procurem no primeiro momento, quando começam a sofrer em relação às suas emoções, o médico é o preconceito que se tem. Eu sempre falo, em todas as minhas palestras, acho que algumas pessoas que sempre me acompanham já cansaram de ouvir, que nós sabemos como vários órgãos do nosso corpo funcionam. Se eu perguntar aqui para o pastor, Milton, o que seria importante para prevenir doença renal? Ou para prevenir as doenças cardiovasculares? Né? Como a gente pode fazer para evitar uma complicação em relação ao diabetes? A gente sabe responder essas dúvidas, mas a gente não sabe responder como o cérebro funciona. Como o cérebro processa as emoções? Como acontece o pensamento? Então, na medida em que a gente desconhece como o nosso cérebro funciona, a gente começa a vir com esses julgamentos. Mas aquela pessoa, então, começa com alguns sintomas do quadro depressivo, uma apatia, uma dificuldade em fazer as tarefas do dia a dia, e a gente olha para aquela pessoa e diz assim, frescura. Ou aquela pessoa é fraca. Ou a própria pessoa começa com um auto-julgamento de achar assim, nossa, mas por que eu não sou capaz de fazer aquela atividade? Nossa, será que eu realmente sou tão fraca assim? E a gente desconhece exatamente todo esse funcionamento. Então, aqui,
Primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer para vocês é que o nosso cérebro, ele funciona por um mecanismo bioquímico. O que isso significa? Eu sei que vocês, alguns irmãos... Sou leigo, não sei, eu estou aqui para aprender. Vamos lá. Muito bem. Então, como o nosso cérebro processa as emoções? A gente já sabe que as emoções não estão no coração, porque antigamente, até a própria medicina, acreditavam que as emoções estavam ali no coração. Então, a gente já sabe que é o cérebro que faz esse processamento, através de componentes químicos ou moléculas químicas que nós chamamos de neurotransmissores. Então, são eles os responsáveis pela troca de informação que acontece ali no nosso cérebro. Então, se a gente tem uma dificuldade, uma alteração na qualidade ou na quantidade disponível dessas moléculas químicas, a gente vai começar, então, a ter problemas em relação à regulação das nossas emoções e do nosso comportamento. É bem esclarecedor esse tema. E eu quero tocar um pouquinho no assunto aqui do papel da igreja. O que a igreja está fazendo? Estou falando isso porque a gente não está excluído da sociedade. Ao contrário, a gente está incluído na sociedade e, infelizmente, temos pessoas crentes, pessoas... Nós temos aí até uma pesquisa de até pastores que, infelizmente, foram vencidos pelo suicídio. Pessoas que tiraram as suas vidas. Tem um relato de uma irmã muito bem casada, com esposo, filhos. De um momento para o outro, ela resolveu tirar a sua vida. De um momento para o outro, não. Para o esposo, porque não se abria. Mas ela já vinha com esse pensamento, alimentando isto. E num belo dia, o esposo chega em casa e encontra a esposa morta. Tirou a própria vida. Crente. Então, isso, irmãos, pastores, se estamos falando, direcionando essa live para vocês, é para você que é crente. E principalmente o pastor em si, ele é humano. E tem hora que ele tem que carregar todos os problemas da igreja no ombro dele. E ele fica numa situação de estafa. Ele fica numa situação que ele não consegue se abrir com pessoas, porque ele sabe que o povo tem ele como referência de um pastor, um super-homem. Tanto é que quando se fala, o pastor está doente, não, é Deus pesando a mão, é Deus cobrando, é doença. Infelizmente nós estamos prontos para julgar, mas não tratar da causa como deve. Então este é um ponto importante. Encontramos na Bíblia Sagrada sobre a posição de Elias. Quem foi Elias? Um grande profeta, um homem de Deus, um homem que orava e Deus respondia com fogo. E um dia ele foi ameaçado pela Jezabel. E ele fugiu. E chegou um ponto que ele desejou a morte. Não que ele se suicidou. Ele disse, basta, eu não quero mais viver. Eu não quero mais, tal. Eu prefiro morrer. Mas se ele preferisse, se ele estivesse com vontade de morrer mesmo, ficaria nas garras de Jezabel. Ele fugiu. Então, na verdade, ele não queria morrer. Ele queria ter um alívio para a sua vida, para a sua alma, uma resposta. E veja, o que Deus fez na vida de Elias foi algo surpreendente. Ele foi arrebatado, foi transladado para o céu. Então é muito importante, você que é obreiro, você que é dirigente, independente do tamanho da congregação onde você está dirigindo, você tem pessoas dentro da igreja com esses pensamentos. Pessoas frustradas, pessoas depressivas, pessoas que estão tentando suicídio. Doutora Priscila, estou confundindo com a doutora Karina aqui, a irmã da doutora Priscila. Doutora Priscila, olha, as revelações, o que a gente tem acompanhado os casos dentro da igreja de pessoas que estão tentando suicídio, isso é constante. E isso, para nós que somos pastores, a gente se preocupa tanto porque isso está aumentando. E temos aí também uma estatística de número, a idade de pessoas que estão sendo vítimas, são jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos, aproximadamente. Exatamente. E aí, sabe o que me preocupa? E a fala do irmão é extremamente importante. Então, se a gente vai nos relatos bíblicos e percebe que inúmeros personagens sofreram a ponto de hoje a gente conseguir identificar uma possível causa de depressão, a gente começa a entender que essas doenças, elas são sim antigas, que o cérebro, ele adoece como qualquer outro órgão do corpo. E esse preconceito em achar que, isso é frescura, ou isso é só demônio, a gente precisa entender. Nós somos corpo, alma e espírito. Podemos sofrer em qualquer uma dessas esferas. Então, esse passar pano, a gente começa exatamente isso, né? A gente não para ouvir o outro. A gente não para prestar atenção. Aquela irmã que está ali sofrendo em casa e às vezes não consegue um espaço de diálogo para dizer, olha, eu estou em sofrimento, eu preciso de ajuda, porque ela tem vergonha e ela se sente culpada em não conseguir lidar com aquelas emoções. E na medida em que a gente vai negligenciando as dificuldades, elas vão se agravando. E a gente vê que isso envolve também um conjunto de fatores, doutora, porque eu vou falar agora como um pastor.
Eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza, se vocês aí não concordar comigo, você tem livre acesso, você pode discordar, escrever, falar, olha, eu não concordo com o seu posicionamento, mas eu estou falando com vocês como pastor. Nem todas as ovelhas têm liberdade em se abrir com o pastor. Nem todas as pessoas se sentem à vontade de contar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória. E pessoas que ficam ali, olha, segurando este mal que não deve de maneira alguma reter para elas. Ela tem que expulsar isso de dentro delas, e elas precisam de ajuda, de um bom profissional de saúde. Mas quando se fala também como pastor, a gente vê que para combater e para a pessoa sair dessa situação, ela tem que ter um relacionamento com fé, com Deus, porque isso é muito importante, doutora. O primeiro passo é o diálogo. Eu consegui me sentir à vontade para falar sobre o que está acontecendo comigo sem ser julgada por isso. Porque para a pessoa que já vem sofrendo, já é muito difícil ela mesma aceitar aquela condição de que, opa, eu preciso de ajuda. Então, o primeiro passo é entender que neste momento nós vamos precisar sim estar unidos e da nossa rede de apoio, né? Unidos em relação à família, amigos e à igreja. E aí, então, pastor, a gente tem aqui, né? Se eu desconfio de alguém que precisa de ajuda, o que eu devo fazer? O primeiro passo, meus queridos, é exatamente esse, o diálogo. Eu preciso ser apoio para aquela pessoa que precisa falar sobre o que vem acontecendo com ela. Segundo passo, se você conhece alguém que por algum momento alterou já o comportamento ou te falou sobre alguma ideação suicida, imediatamente buscar auxílio médico psiquiátrico. Eu preciso que esta pessoa procure este profissional, porque o médico, ele é o único profissional capaz de receitar a medicação. E no primeiro momento, ele vai ser a pessoa, o profissional, a garantir segurança à vida. Doutor, e qual o primeiro passo vamos falar um pouquinho, vamos começar aqui dentro da igreja. O membro que está passando por essa situação, a quem ele deve buscar primeiramente? Se ele não conseguiu no núcleo familiar, entre a rede de amigos, o pastor. O pastor, ele precisa ser essa pessoa, esse pilar entre aquele que sofre e aquele que escuta sem julgamento. Esse é o mais importante. Esse é o desafio, pastores. Esse é o desafio. Eu falo para vocês e falo com propriedade isto. Tem pastores que não estão preparados para ouvir as pessoas que estão nessa situação. Você vai deparar com assuntos assim, olha, membro da igreja, obreiro da igreja, ou até mesmo um frequentante, uma pessoa que foi convidado, pessoas que foram convidados para participar de um culto, e você, como um pastor experiente, ou você que já tem uma trajetória de pastorado, você vai encontrar pessoas que estão nessa situação, e a gente consegue detectar pessoas com esse problema emocional. Hoje nós encontramos um número de pessoas, tanto na igreja como fora, com o nível, o controle emocional dele. Tem pessoas que não conseguem se controlar, o nível está muito alterado, qualquer coisinha a pessoa está pronta para o ataque. Exatamente. Em 2005, quando eu comecei a graduação em psicologia, eu lembro de um professor psiquiatra que entrou ali na sala de aula e ele disse: olha, daqui 10 anos, vocês serão os profissionais, um dos mais procurados em termos de saúde, especialmente saúde mental, porque nós vamos passar a viver a década dos transtornos de humor, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão. Na verdade é praticamente uma arma, aciona o gatilho aí. Quando esse gatilho é acionado, infelizmente pessoas partem mesmo pro pior, e isso é preocupante. Eu sei que tem alguém que ganha com isso, com morte, com destruição, mas eu tenho certeza que isso não soma o reino dos céus. Não soma absolutamente nada. Eu tenho aqui um testemunho. Eu fiquei perplexo, doutora, de um jovem aproximadamente 16, 17 anos. Ele era aquele jovem quieto, que não tem nada a ver, né, que já ouvimos isto, mas a gente notava que aquele jovem não estava indo bem. Num belo dia, ele sobe lá no 14º, no 15º andar do prédio lá e se joga. Um rapaz que tem a vida toda, e além disso, conhecedor da palavra de Deus. Então isso nos preocupa, irmãos. Nos preocupa de uma forma que a gente devemos dobrar a nossa atenção, dobrar as nossas orações e procurar conhecer um pouquinho mais sobre isso. O que é que está matando? Estamos falando muito hoje, pandemia. Ninguém esperava 2017, 2018 passar pelo que estamos passando. Até hoje, infelizmente, estamos usando as máscaras.
Até hoje não podemos abraçar, não podemos dar um aperto de mão, não temos que respeitar o distanciamento. Mas, doutora, nesse meio tempo de pandemia, igrejas fechadas, pessoas dentro de casa, isso também aumenta o nível de pessoas que na ansiedade, aumenta também a oportunidade, de repente, a pessoa na fragilidade começar a alimentar esse desejo de suicídio? Exatamente. Como nós falamos, 96% dos casos de ideação suicida são sintomas de um transtorno mental. E a pandemia fez com que os transtornos mentais, eles obviamente disparassem em número de comorbidades. Então, pacientes que já vinham apresentando alguma dificuldade puderam ter uma piora, e pessoas talvez que não tivessem ainda experimentado alguma dificuldade em relação à saúde mental, também em algum nível começaram a sentir alguma complicação. Eu tenho uma perguntinha aqui que está no tema. Desconfio de um irmão que precisa de ajuda. O que devo fazer? Essa resposta já foi respondida. Se é da igreja, procurar um pastor. Mas se eu não confio no pastor, o pastor, eu falo com ele, vai no púlpito, ele fala tudo. De uma forma muito prática, procure alguém da tua rede de apoio que você tenha confiança. Procurar dessa pessoa, em segundo passo, imediatamente buscar auxílio médico-psiquiátrico. A gente precisa de uma ponte que nos leve até um profissional na área. Isso é muito importante. Então, eu não vejo o porquê você ficar aí quieto, você se isolar e não querer se abrir. Ou você generalizou que todo mundo é igual. É pessoas que não te ama, que não gosta de você, que você não pode contar. Tem gente boa nesse mundo ainda e você pode. Eu acho que também para exercer uma profissão na área de saúde, outra mesmo psicologia, outra área, a pessoa que é responsável, a pessoa que é desta área, ele sabe que ele tem que demonstrar à pessoa uma certa confiança, como você falou, a pessoa confiar. E eu quero me abrir, mas sem ser julgado. Exatamente. Porque é muito difícil, às vezes, como eu expliquei, né? A gente entender que quando nós sofremos emocionalmente, nós não estamos fazendo isso por fraqueza. Então, quando a gente começa a entender e a nos livrarmos desse preconceito, fica fácil a gente aderir ao tratamento. Então, uma pessoa em risco de suicídio, ela precisa da rede de apoio, ela precisa de profissionais que vão auxiliá-los. Então, o médico, nesse momento, vai com a medicação fazer, então, com que essa composição bioquímica, que nós não vamos conseguir lidar sozinhos, esteja num nível normal para a gente iniciar ali um tratamento. E uma outra questão, pastor, sob risco de suicídio, nós precisamos pensar nos fatores de proteção. Quais são eles? Proporcionar também para essa pessoa um ambiente seguro. Então, eu tenho casos de pacientes com ideação suicida que moram em andares altos. Então, a minha recomendação para a família naquele momento é: existe alguma possibilidade, nesse período curto, esse paciente morar em alguma outra casa? Não ter acesso à medicação? Não ter acesso a objetos pérfuro-cortantes, facas? Então, diante de um risco, eu preciso agir com todas as minhas... com todo o meu arsenal. Gente do céu, que desafio, hein? Meu pai, que desafio. Estão vendo aí? Olha, não, ser psicóloga é tão facinho, gente. Olha, ela já tem a palavra-chave para acabar com tudo isso. E vocês estão vendo que não é nada disso que vocês estavam pensando. Não é desta forma. Olha, ela deixou bem detalhado isso. Precisa de cuidados. Se você tem alguém em casa nessa situação que está falando toda hora, eu vou tirar minha vida, eu vou acabar com a minha vida, eu vou dar um basta em tudo, tal. Olha, já é para sinal, o sinal já se acende de um alerta para você tomar cuidado. Procure um responsável na área da saúde, uma pessoa que esteja preparado para isto, porque olha, o número é alarmante, a tendência, doutora, é aumentar, não é? Exatamente. Por isso, novamente, a gente bate naquela tecla. A importância da família, a importância da igreja, a importância do que a gente chama de rede de apoio. De estar ali contando com alguém que possa ser aquela pessoa que vai me fazer, de fato, no momento de um controle impulsivo, né, de uma dificuldade em controlar o comportamento impulsivo, estar ali para fazer. A gente diz que nós não prevenimos, né? Nós não evitamos o suicídio, porque eu não tenho um controle sobre o seu comportamento, mas a gente previne. Interessante. Então, você que está achando interessante esse assunto, Setembro Amarelo, você pode ir compartilhando aí através do YouTube, Facebook, vai compartilhando para o maior número de pessoas, porque tem muita gente que está precisando ouvir isto.
É uma autoajuda que estamos oferecendo a vocês. E você que é membro da igreja, você pode dizer: eu sou forte o suficiente para vencer isto. A gente fala isso, irmãos. A gente pode até falar alguma vez na vida desta forma, ou dirigir diante dos problemas nessa situação, dizendo: eu sou forte, eu consigo, quando está tudo bem. Mas quando você parte para a fragilidade, você acaba sendo uma das vítimas, você vê que não é nada disso, que você precisa de ajuda. E os profissionais da área de saúde estão aí para apoiar, para ajudar as pessoas que tanto precisam. Então, tem condições? Tem. Então, vamos lá, vamos para a luta, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa lição de casa. Eu sempre costumo dizer, nós não escolhemos as nossas doenças, mas nós escolhemos a forma de enfrentá-las. E existe um outro dado estatístico extremamente interessante, que 30 pessoas que desenvolvem síndrome de burnout, 20 têm associado o transtorno depressivo, e dessas 20 pessoas que não tratam o transtorno depressivo, 4 tentarão suicídio. Ela não está ligada a uma outra? O burnout com a depressão? Não, a síndrome de burnout, ela é caracterizada por um estresse, uma exaustão, um esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Mas, obviamente, que o estresse, a longo prazo, ele pode ser uma porta de entrada para o transtorno depressivo. E como? Você é ansiosa ou não? Relativamente. Como terapeuta, eu tenho as minhas estratégias. E como controlar a ansiedade? Mas, aqui é um ponto interessante. Aqui é a diferença entre quem, né, a gente vê no senso comum: eu acho que eu tenho um perfil de psicólogo porque eu tenho uma boa escuta, eu gosto de ouvir as pessoas. Mas psicologia não é isso, e ela é uma parte do tratamento também para quem tem a ideação suicida. Porque nós estudamos técnicas específicas estudadas no rigor metodológico científico para que eu consiga de fato te ajudar naquela dificuldade. Então, aqui eu não conseguiria responder porque é um arsenal de técnicas e de estratégias e de recursos. Então, a ansiedade, a gente que é ansioso demais, aquela coisa que é complicado, mas a gente tem que saber como levar a situação. E uma dica para vocês: sempre, sempre manter a sua vida espiritual no nível alto, na comunhão com Deus. Nos traz pra gente um equilíbrio. Eu posso até falar com a doutora Priscila como cristã também. Ela traz um equilíbrio, uma tranquilidade, uma paz, uma felicidade que do mundo todo a gente desconhece, porque esta paz vem do próprio Deus. Então a gente precisa disso para a gente conseguir enfrentar o gigante de cada dia, que pode ser aí uma suposta depressão, ninguém gosta de mim, alguém me abandonou, a pessoa que eu mais contei com ela me deixou, me sinto sozinho. A melhor coisa então, olha, não quero mais. Ou você que perdeu um ente querido da família, dizendo: acabou tudo, eu não consigo mais. Eu sei que a tristeza, a angústia é um desafio, vai te desafiar todos os dias, mas o importante é você manter a sua comunhão com Deus e cultivar a intimidade com Deus constantemente, que isso é um ponto importante. Excelente. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, para enfrentar qualquer dificuldade, nós precisamos olhar para esses 3 aspectos. Em relação ao corpo, procurar auxílio médico especializado, terapia. Em relação à nossa alma, né? A alma conhecida aí como as nossas emoções, o nosso intelecto, profissionais da psicologia vão te saber direcionar em relação a técnicas de regulação emocional e comportamento. E espiritualmente falando, ontem mesmo a Karina fez um post no Instagram que eu a elogiei muito, e ela traz exatamente essa ideia. Nós não controlamos o nosso pensamento, mas nós podemos substituí-lo. Nós podemos pensar de forma mais positiva, e a palavra de Deus nos fala isso muito em relação à metanoia. Então, aquilo que a gente se dedica, o que a gente constrói, nós vamos mudando também o nosso parâmetro e as nossas idealizações, isso vai facilitando também. É muito importante. Esse tema aqui no bate-papo é muito gostoso, muito bom para a gente falar a esse respeito, e convido também a vocês para que vocês cair um pouquinho na realidade. Eu tenho até mesmo aqui que vem em mente agora um ponto que acontece, mais na área da nutrição, coisas assim que não é da tua área, doutora. Mas infelizmente nós, como seres humanos, a gente cresce em um hábito alimentar totalmente fora, no abuso, nos abusos. E quando você fala de tratar o corpo, a alma e o espírito, quando falamos de tratar o corpo, infelizmente a pessoa, o ser humano, ele vai ao médico que já está no estado avançado. Chega ao médico, o médico lá, quando passa as indicações, se for passar algum medicamento, ele fala: não, esse efeito desse mal que estou trazendo no meu corpo já há 20, 30 anos, esse efeito tem que acontecer em 15 dias. Aí é o problema das pessoas auto se medicar,
pessoas querem resultado, falando assim, olha, doutora, Rápidos. não, doutora, se não resolver o jeito que você está me falando, eu não vou considerar você como uma doutora, me desculpa, eu quero resultado de imediato. E não é assim que funciona. Não, esse imediatismo não nos ajuda em nada. Pelo contrário, ele é prejudicial porque ele também é ansiogênico. Então, é exatamente essa a ideia, pastor. Quando nós temos um paciente que inicia conosco com ideação suicida, a primeira terapêutica é com psiquiatra e psicólogo, mas nós também vamos precisar dos outros profissionais da área de saúde. Geralmente, o nutricionista, o endócrino, enfim, toda uma equipe que possa garantir mesmo qualidade de vida para aquele paciente. Então isso é muito importante. Quando alguém te fala, olha, você está exagerando na alimentação, tal. Não, depois que você vai ao médico, o médico fala assim, olha, você está sofrendo de um refluxo. Então você não pode fazer certos tipos de alimentação. À noite nem pensar, tem que ser um alimento leve. Você não pode se alimentar. Olha, esta dica aqui, olha, tem muita gente que faz, hein? Você almoça com líquido do lado. Você já almoça, alguns jantam até deitado na cama, para você ter uma ideia. E essa posição faz mal. E a gente, quando fala, não, poxa, eu estou com isto, eu preciso me livrar disto. Só que para me livrar, eu tenho que submeter às orientações de um profissional de saúde. É isso que estamos falando hoje sobre o suicídio. Suicídio existe, está aí, muitas pessoas estão sendo vencidas pelo suicídio, mas tem também aí a precaução. Você tem que saber como se sair desta. E não adianta, você precisa de ajuda. Nesse estado da pessoa tentando ou está alimentando o desejo do suicídio, ela precisa recorrer à ajuda mesmo. E uma das estratégias terapêuticas é a mudança do estilo de vida. Então, a gente precisa realmente de uma mudança de alimentação, uma mudança, inserir atividades de lazer, de hobbies para essas pessoas. E aí, aproveitando aqui o gancho do seu comentário, a serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio muito importante para o nosso funcionamento do sistema nervoso central, ela é produzida no nosso intestino. Então, se eu não tenho uma microbiota com boas bactérias, estou falando em termos bem fáceis para a gente entender, eu tenho um comprometimento na produção, na qualidade e na distribuição desse hormônio que vai ser tão importante para a minha saúde mental. É interessante. Tem pessoas perguntando aí, e eu como crente, o que tem a ver com isso? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Reis 19, 3, 4, que diz assim, olha, vamos falar um pouquinho sobre Elias. Elias teve medo de fugir para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a pé a Giesta, sentou-se debaixo e orou pedindo a morte, dizendo, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Quem conhece a história, a trajetória de Elias... Ou se você ler ao pé da letra e ver, poxa, Elias não é aquele profeta, aquele que venceu os profetas de Baal, aquele homem poderoso na oração, fogo descia, é esse Elias mesmo que estamos falando. Mas não podemos esquecer que Elias, mesmo em tempos totalmente diferentes do nosso, ele era um ser humano. Ele sentiu medo, ele desejou o fim da vida, falou, Senhor, tira a minha vida. E alguns até me falaram hoje, olha, Jonas também cometeu suicídio. De maneira alguma, Jonas não cometeu suicídio. Jonas sabia muito bem o que ele pedia. Falou, olha, me lança sobre o mar. Eu não vou me lançar não, eu quero minha salvação, quero paz com meu Deus. Mas me lança sobre o mar. E veja o que aconteceu. Já estava lá o grande peixe preparado para salvar Jonas. Então Elias, volto a repetir o que eu falei no início. O desejo de Elias naquele momento era, poxa, eu estou farto, eu já estou exausto, eu prefiro que o Senhor me recolha, tira a minha vida. Mas Deus fez da vida de Elias algo melhor que ele não esperava, ele não provou a morte. Então isso pode acontecer na vida de uma pessoa, até mesmo pastor de igreja, pode acontecer, fala, poxa, eu estou exausto, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, eu acho, meu Deus, tira a minha vida, né? Pode, e infelizmente acaba sendo muito comum. Retomando aqui, lembra, o Conexão mesmo, o pastor estava presente. Eu me lembro que durante a minha palestra eu perguntei para os nossos pastores, qual foi a última vez que vocês tiraram férias? No último ano, ninguém levantou a mão. Nos últimos 2 anos, ninguém levantou a mão. Então a gente começa a entender, olha só, o que eu acabei de falar, aquela estatística, né, a síndrome de burnout, esse esgotamento por excesso de trabalho que pode incorrer num quadro depressivo e que, se não tratado, pode incorrer em ideação suicida.
E aí a gente começa a explicar essa lógica do porquê nós vemos também o aumento do suicídio em relação a pastores. É assustador, irmãos. E nós, como diretoria, a gente sempre está recomendando, irmãos, tira um final de semana aí com a família. Eu confesso que eu fiz muito isso, irmãos. A gente não tirava férias, a gente se envolvia 24 horas. E eu me sinto hoje envolvido praticamente 24 horas na igreja. Eu confesso que umas férias de vez em quando não é nada mal. Extremamente benéficas, não? Com certeza. Inclusive, falando aqui sobre a questão dos transtornos mentais no comportamento suicida, nós temos o relato de uma ex-funcionária, Lara Miranda, que nos conta um pouquinho como foi a trajetória dela com o transtorno depressivo e aí como Deus pôde, através dos profissionais de saúde, fazer com que ela hoje contasse para Vamos ouvir como que ela superou essa situação. Vamos lá então. Paz do Senhor, irmãos da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Aqui quem fala é a Lara. Eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco do que aconteceu comigo, abordando aí o tema dessa campanha, que é o Setembro Amarelo. Bom, eu fui diagnosticada com depressão há alguns anos e foi um momento muito difícil porque não era falado muito há uns 3 anos, eu não sabia direito o que eu tinha e foram ali vários sintomas que eu já estava passando há algum tempo, que foi a perda de prazer por coisas simples que eu fazia quase que todos os dias, outras coisas como não querer sair, a baixa autoestima, ganho de peso excessivo, e todas essas coisas foram acontecendo e eu achava que era só por causa de um cansaço físico, que era apenas momentâneo, até que eu me deparei em um momento onde eu não conseguia realizar atividades básicas do meu dia a dia, como tomar banho ou levantar da cama. Junto com isso, eu estava tendo ali diversas crises de ansiedade e em uma dessas vezes eu liguei para minha pastora, sempre tive um acompanhamento muito legal na minha igreja, liguei para minha pastora que é psicóloga e ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou: você precisa ir no médico, você precisa buscar um psiquiatra porque os seus hormônios estão fora do controle, suas emoções estão fora do controle. E para te estabilizar, para que você consiga realizar o tratamento, você precisa ir. Eu lembro que foi horrível, eu não queria ir, eu relutei muito, foi muito difícil, mas eu fui e comecei o tratamento também junto com a terapia, né? Já faço esse acompanhamento há uns 2 anos e meio e de lá para cá, hoje, né, já faz 1 ano mais ou menos que eu estou muito bem, que eu estou muito melhor. Eu tive muito apoio dos meus amigos, tive muito apoio dos meus pastores, tive muito apoio da minha liderança, da igreja. E ainda assim tive vários momentos em que as pessoas achavam que minha fé estava desanimada, que eu não estava lendo a Bíblia o suficiente, que eu não estava realizando as atividades espirituais. Mas, na verdade, foi uma junção de várias coisas que não tinham a ver com a minha espiritualidade, com o meu relacionamento com o Senhor. Muito pelo contrário, esse foi o momento em que eu mais consegui perceber a presença de Jesus, porque eu não tinha nada ali a não ser Ele. Era a única coisa que me motivava por mais que doesse ali nos meus momentos, onde eu estava em crise, onde eu estava sozinha, onde de fato eu pensei diversas vezes em acabar com a minha vida. Foi o Senhor que me sustentou, foi o Senhor que me encontrou. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é que se você está percebendo algo fora do normal, daquilo que você fazia antes, procure ajuda.
Procure ajuda psicológica, procure ajuda na sua igreja, fale com as pessoas precisam saber o que você está passando, porque eu lembro de muitas vezes as pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo, porque eu estava me tornando uma pessoa diferente, só que eu também não contei para elas o que estava acontecendo. Então fale, falar ainda é a melhor solução, não tenha medo, procure ajuda, fale com as pessoas e fale com as pessoas certas, não fique procurando informação na internet, não jogue no Google ou qualquer outra coisa assim, mas fale com profissionais, peça ajuda da sua liderança espiritual, das pessoas que cuidam de você, e eu tenho certeza que, independente do momento que você está passando agora, eu creio que o Senhor está com você e que Ele é capaz de restaurar e trazer cura para a sua vida. Nossa, que testemunho tremendo. Prestasse atenção no que ela diz aí. Ela baixa autoestima, tristeza, angústia. Mas ela recorreu ao profissional de saúde e, além dessa, a pastora também na área da psicologia. Exatamente, porque esse é o nosso ponto de partida, né? A gente precisa do profissional, a gente precisa fazer essa regulação da composição química, a gente precisa fornecer para esse paciente estratégias e recursos para que ele consiga lidar com esses aspectos psicológicos que estão relacionados ao transtorno depressivo, a uma ideação suicida. Então, pessoas que não conseguem, né, estão tomadas ali por sentimentos de desesperança, de desamparo, e naquele momento não conseguem enxergar uma perspectiva diferente. Doutora, a partir do primeiro passo que eu tenho, eu vou me abrir hoje com um profissional na área de saúde, um psicólogo, uma psicóloga, tem aí um tempo determinado para um tratamento? Ela chegou a falar 2 anos e meio que ela está tendo acompanhamento. É isso mesmo? Ou é aquela coisa mais resumida, mais tempo mais curto? Nossa, muito boa a sua pergunta. Quando a gente pensa na medicação, em questão de dias, assim, no máximo 30 dias, a gente já começa a ver resultado. E aqui eu abro um ponto extremamente importante para conversar com você, porque nós temos, infelizmente, uma dificuldade da aderência ao paciente ao tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque diferente de, digamos aqui, que você estivesse com uma febre, você sabe a medicação que tomar. Porque a medicação, ela já é muito direcionada à sua idade e ao seu peso. Mas, em psiquiatria, nós não conseguimos, não temos exames para mensurar como está a composição ali química dos teus hormônios, dos teus neurotransmissores. Eu não sei como está a qualidade e a quantidade. Então, grande parte do tratamento, às vezes, vai ser tentativa e erro e precisar lidar com os efeitos colaterais. E aí, nesse momento, a gente tem um abandono. Então, quando você me diz qual é o tempo do tratamento, depende. Depende da pessoa. Vai de indivíduo para indivíduo. De indivíduo para indivíduo. Interessante, meu Deus. Eu tenho aqui uma perguntinha, até vou fazer para a doutora. Qual a importância de apoiarmos esta campanha? Total. Perceberam que nós não estamos falando apenas de algo que é religião. Nós estamos falando de corpo, estamos falando de doença. E assim como eu disse aqui já há um pouco tempo atrás, a gente não escolhe as enfermidades que vamos ter. Se você fosse agora diagnosticado com um câncer, o que você faria? É exatamente essa a ideia que eu te trago. Se você está com algum transtorno mental, o que você vai fazer em relação a isso? A gente tem relatos, doutora, de pessoas que já vinham se sentindo enfermo, doente e tal, mas quando ele recebe o diagnóstico do profissional de saúde que ele está com câncer e ele tem alguns meses de vida, essa pessoa entra numa profunda depressão. E algumas delas até desejam o suicídio. Quando falta perspectiva, a gente realmente começa, então, a ser inundados por esses pensamentos. Mas a importância da gente entender, existe saída. Existe saída, conte com a sua rede de apoio, conte com a sua igreja, com a sua família, conte também com os profissionais que vão te acompanhar. E qual o papel de um profissional da saúde quando se refere em família? Veja bem, vamos detalhar um pouquinho mais esse assunto. Tem ali o esposo, a esposa, os filhos. Ele tem ali um filho adolescente de 15, 16 anos que os pais estão notando um comportamento estranho. Impaciente, revoltado, sai de casa, não diz para onde vai. Qual o papel desses pais? O que eles devem fazer?
Exatamente. Existe aí uma sutileza, existe uma mudança no padrão de comportamento. Existe algo que talvez você não consiga nomear no primeiro momento, e também porque aquela pessoa não verbaliza, mas alguma diferença já é capaz de notar. E é por isso que eu falo da qualidade das relações. Ser rede de apoio de alguém é estar ali disponível para ouvir sem julgamento. Para saber que, olha, se eu conseguir conversar com aquela pessoa vai me entender e vai me apoiar em tudo que eu precisar. Então, seja você exatamente aquela pessoa disponível a estar e a ouvir o outro sem questionar. E é um assunto muito interessante que daria aí margem para mais 1 hora de comentário desse assunto. E eu vou falar agora num assunto tão importante. Os teus filhos que estão, de repente, nesta situação, estão buscando apoio lá fora e, de repente, são apoio, ajuda de pessoas que não estão preparadas. São aquelas companhias de pessoas que estão levando para o caminho das drogas, desta vida totalmente. E agora, a pergunta que eu faço a vocês, pai, mãe, você tem feito a lição de casa? Você tem dialogado com os filhos? Tem conversado com ele? Um abraço no filho, conversar, dialogar, porque tem filhos que infelizmente abandonaram a casa dos seus pais porque não encontraram apoio e afeto dentro de casa. Perfeito. Inclusive, durante a minha pesquisa aqui para a nossa live, eu me deparei com um artigo científico da revista do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, da Rede SUS, e a data era 2016. E o título do artigo dizia assim: segunda maior causa de internação de meninas entre 10 e 19 anos